Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar então sobre o sistema urinário, né, e o equilíbrio químico do corpo. Então a gente está numa sequência, né, de estudar de forma mais aprofundada a questão dos sistemas que compõem o nosso organismo, certo? Já passamos pelo digestório, respiratório, sistema cardiovascular e agora a gente está entrando aí no sistema urinário. Lembrando que esses sistemas, eles trabalham de forma integrada, certo? E não de forma única. E aí, nessa primeira imagem do material de vocês, apresenta aí, ó, mostra jovens se hidratando, bebendo água, né? E perguntas como estas aqui, ó, de que forma perdemos água? Ou quais são as principais formas de repor a água que perdemos? São perguntas que a gente vai responder aí ao longo, então, deste módulo, perfeito? Bom, inicialmente nós precisamos entender o conceito de excreção. Então, olha lá, né? Excreção seria o processo de remoção das substâncias prejudiciais, ou seja, aquilo que não serve mais. Então, vamos entender, vamos ver algum exemplo aí sobre essa substância que não é considerada interessante permanecer no nosso corpo. Então, nós já estudamos que o sangue transporta diversas substâncias, né, nutrientes, a glicose, o aminoácido, sais minerais, gases como o oxigênio, o gás carbônico e hormônios, certo? Então a gente sabe que essa é uma das funções do sangue. Essas substâncias, elas são então essenciais aí para manter o nosso metabolismo, o metabolismo do nosso corpo. Para quem ainda não lembra, metabolismo é o conjunto de reações que ocorre dentro das nossas células, tudo bem? Então, essas substâncias, elas são essenciais aí para manter o nosso metabolismo. Então, a gente precisa desses nutrientes, precisa disso que chega pelo sangue, para que a gente possa ter as reações dentro da célula e para isso manter elas vivas. E durante a relação, por exemplo, durante a realização das nossas atividades metabólicas, as nossas células elas acabam então produzindo substâncias que a gente chama de substâncias tóxicas, e essas devem ser retiradas do nosso organismo. Então, por isso que a gente chama isso então de excreção. Excreção é aquilo que eu falei para vocês, é o processo então pelo qual os órgãos que são especializados para isso de, né, remover do nosso corpo substâncias prejudiciais, como aqueles que a gente libera no suor, tá? Através das glândulas sudoríparas, o gás carbônico, que é eliminado pelos pulmões, e substâncias eliminadas aí pela urina, como a ureia, tá? É claro que alguns sais e o excesso de água a gente também vai perder ali junto com a urina, tudo bem? Bom, este processo ocorre através de diversos órgãos. A gente pode mencionar o pulmão, a pele e os rins. Tudo isso ocorre para a gente manter o equilíbrio químico extremamente importante do nosso corpo. Então vamos ver o caso do gás carbônico, né? Que a gente já viu lá no sistema respiratório quando a gente falou da respiração celular, certo? Então olha lá, é, lembre-se de que as reações envolvidas nesse processo metabólico, né, iniciam-se a partir da glicose. Então a gente vai trabalhar essa imagem aqui de baixo, ó. Então a gente tem a glicose que vem, né, do sistema digestório, da absorção lá no intestino, cai na corrente sanguínea. O gás carbônico que entra pela respiração lá nos alvéolos, cai na corrente sanguínea. Então, oxigênio e glicose vão ser levados então aí a nossa para a nossa célula. A transformação dessas substâncias, né, gera o que? A energia necessária para o nosso funcionamento. Então, a gente vai gerar energia, mas além disso, a gente vai ter aí a produção de água, que pode ser reaproveitada pelo organismo, e pelo gás carbônico. Então, olha lá, ó, nessa equação a gente tem ó, a glicose, o gás oxigênio, que a gente chama de reagentes, porque eles estão antes da setinha, né? E o gás carbônico, a água e a energia são os produtos desta reação. Eu estou falando aqui ó, de uma equação química, então vocês precisam começar a assimilar esses conceitos mais voltados para a química, certo? Este processo, então, libera energia. Então, a respiração celular, ela tem como objetivo liberar energia, né, que será utilizada pelas células para o seu funcionamento. Só que o gás carbônico, este produto, ele é prejudicial ao funcionamento do corpo e ele precisa ser eliminado.
Então, ele é transportado pelo sangue até os capilares, lá dos alvéolos pulmonares, onde ocorre então a troca gasosa, o oxigênio que veio, né, do que a gente inspirou, entra no sangue e o gás carbônico, que é o produto dessas reações que está no sangue, tem que sair, tá? E aí a gente libera. Então, é isso que acontece lá no pulmão. Em outras palavras, então a gente pode dizer que os produtos da nossa reação metabólica têm diferentes destinos. Eu falei do gás carbônico, mas existem outras reações que vão gerar outros resíduos, né, outros produtos, melhor dizendo, e aí eles vão ter destinos diferentes, ok? Então, vão ter destinos diferentes. Se for algo prejudicial, como o gás carbônico, a gente precisa eliminar. Se for, por exemplo, a água, né, como ali um produto dessa reação, a gente pode absorver, né? É claro que o excesso vai ser então eliminado, né? Geralmente são considerados então produtos de excreções apenas o que a gente chama de compostos nitrogenados. Vou abrir um parêntese porque quando a gente estudou o sistema digestório, a gente teve como produto final as fezes, tá? As fezes não são consideradas então produtos de excreção, porque são apenas as sobras da nossa alimentação que não foram utilizadas pelo organismo, certo? Ou seja, elas nunca passaram por dentro de uma célula, elas passaram por um sistema, mas não por dentro da célula. O que vai para dentro da célula é a glicose, né? Então, por não passar dentro de uma célula, elas não são produtos, né? Não são produtos aí de reações. Então, não são considerados excretas, tá bom? Nós também lemos aqui agora, já que a gente começou a falar dos compostos nitrogenados, vamos entender um pouquinho sobre eles, né? A produção da energia das células, né, não acontece apenas por meio da transformação da glicose, que é o que ocorre lá na respiração celular quando ela é quebrada. A gente tem que lembrar que os ácidos graxos, né, que é o resultado aí da digestão dos lipídios, é absorvido lá no intestino delgado e que a gente também estudou os aminoácidos, que é o resultado da digestão das proteínas, né, que também é absorvido lá no intestino. Então, o que eu quero dizer é que o lipídio é uma macromolécula, tanto o lipídio quanto o carboidrato, a proteína. Então, tanto o lipídio quanto a proteína são macromoléculas que, ao longo do sistema digestório, sofrem ação de enzimas para quebrar ela em suas menores estruturas. E essas menores estruturas é que vão ser, então, aproveitadas e absorvidas pelo nosso corpo. No caso dos lipídios, o que a gente vai aproveitar são os ácidos graxos. No caso das proteínas, o que a gente vai aproveitar são os aminoácidos, né? Porque, como a gente já viu lá no capítulo dos nutrientes, eles são nutrientes, são compostos considerados, classificados como construtores, né? Porque são utilizados ali como matéria-prima para a produção de energia. Então, para serem utilizados na produção de energia, né, o aminoácido ele passa por várias transformações e, como resultado, nas células do fígado é formado um composto nitrogenado, tá? Que devido à presença do elemento do nitrogênio na sua composição. Por isso que se eu tenho nitrogênio na composição em uma certa quantidade, a gente acaba classificando ele como um composto nitrogenado, quando ele não necessariamente precisa ficar dentro do nosso corpo e ele precisa ser eliminado. Neste caso, né, dos aminoácidos, a gente produz a ureia, tá? A ureia, então, é uma substância tóxica que não pode permanecer por muito tempo na nossa corrente sanguínea. Então, quando o sangue passa lá pelos rins, a ureia é retirada com um pouco de água e aí a gente elimina isso na forma da urina. Tudo bem? Por isso que a gente está estudando o sistema urinário ou sistema excretor, né? Vamos entender um pouquinho sobre os outros compostos nitrogenados. A ureia não é o único composto nitrogenado excretado pelos animais. Existem a amônia e o ácido úrico, tá? O tipo de excreta a ser eliminado está relacionado ao ambiente em que o animal vive. Por exemplo, a amônia é um composto nitrogenado altamente tóxico e deve ser eliminada rapidamente. Para que isso aconteça, é necessária uma grande quantidade de água. Esse produto de excreção, né, ou seja, o excreta,
está presente somente em animais que vivem em ambientes aquáticos, né? É o caso dos peixes ósseos e dos girinos. Os animais terrestres, aí já inclui a gente, né? Excretam ureia ou ácido úrico. O primeiro exige menos água que a amônia para ser eliminado, enquanto o segundo, que é o ácido úrico, é o tipo de excreta que requer menos água. Na sequência, a gente vai ver aqui alguns exemplos de animais e os seus compostos eliminados. No caso da espécie humana, a gente libera ureia, tá? Então, olha lá, nós temos aqui, ó, animais, ó, maioria dos animais aquáticos vão liberar amônia, então eles são chamados de animais amoniotélicos, tá? Ele tem grande toxicidade, então ele precisa de uma grande quantidade de água. Agora, mamíferos, muitos anfíbios, tubarões e alguns peixes ósseos, né, ósseos, eles vão produzir ureia, então são chamados de animais ureotélicos, tá? Ureotélicos. A toxicidade é intermediária. E daí nós temos as aves, os insetos, muitos répteis, os gastrópodes terrestres vão liberar o ácido úrico, né? Que daí são chamados de animais uricotélicos. Então não confundam animais uriotélicos com uricotélicos, tá? Com relação ao ácido úrico, ele é o que menos tem toxicidade, então ele é o que menos precisa de água para ser eliminado. O próximo item que a gente trabalhou foi o item os rins. Né? Então, o sistema urinário ele é formado pelas seguintes estruturas que aparecem aí nesta imagem. Nós temos lá os dois rins, né? Dois canais que levam a urina até a bexiga, chamada de ureteres, a bexiga propriamente dita e a uretra, que é o canal que elimina. A filtração do sangue ocorre aí pelos dois rins, certo? Estes órgãos possuem cerca de 10 centímetros de comprimento, parecendo dois feijãozinhos, e estão localizados aí abaixo do diafragma, né? Que é protegido aí pela parte posterior das últimas costelas. Então, ele fica localizado na região de trás do nosso corpo. Cada rim, tá? Tanto direito quanto esquerdo, cada rim ele recebe sangue por meio de uma artéria grossa chamada artéria renal. Então, eu tenho a artéria e aí se ramifica para cá, artéria renal. E no interior desses órgãos, né, vai se ramificar em milhares de arteríolas. Cada uma dessas arteríolas vai chegar a uma estrutura chamada néfron. Nós já vamos estudar o que é o néfron, tá? Então fiquem tranquilos. Que é a unidade filtradora do rim. E nós temos milhões. Ali se ramificam ainda mais, né, formando capilares. A organização desses capilares, novamente em vasos sanguíneos, vão desembocar na veia grossa chamada agora, então, ó, ela volta pela veia renal, né? E é aí que leva o sangue para fora dos rins. Embora os seres humanos tenham dois rins, é possível sobreviver também quando uma pessoa só tem um deles. Aí a gente precisa ter algumas restrições, mas a gente consegue sobreviver com um rim, tudo bem? Vamos conhecer então agora essa estrutura que filtra, na verdade, aí, né, o nosso sangue para a produção da urina. Então vamos ampliar aqui, ó, partindo do rim. Cada rim possui mais de 1 milhão de néfrons, que são essas estruturas aqui, ó, que são estruturas tubulares microscópicas, ou seja, olha lá, ó, vai passando, ó, várias por um tubo longo, né, depois vem para cá, e aí ele volta para ser eliminado aqui, ó, né, capazes de filtrar o sangue e remover algumas substâncias que estão em excesso ou que são prejudiciais aí ao nosso corpo. Essas substâncias, junto com a água, formam o que a gente conhece pela urina. Então, o produto final, né, do processo de filtração do sangue, a urina, ela é conduzida, olha lá, para ductos coletores, até um canal maior chamado de bacinete, ainda dentro do rim. Então, aqui, ó, ducto coletores, vai coletando de vários locais, certo? De vários néfrons, a urina. E aí ele traz para esta região aqui, ó, chamada de bacinete, que é como se fosse ali para canalizar, né, toda a urina produzida para ser direcionada ao ureter, né? E aí de lá, então, né, saindo aqui, ó, né, a urina, né, pelos ureteres, né? Então, de lá a urina sairá pelos ureteres até a bexiga urinária. Então, nós estamos aqui, ó.
A bexiga é um órgão de musculatura não estriada, ou seja, então também é chamado de músculo liso, que vocês viram ano passado, então na dúvida, peguem lá o playlist do sexto ano, né? É importante sempre estar revendo essas informações. A bexiga é capaz de armazenar de 700 a 800 mililitros de líquido. Então, por isso que quando o professor fala assim, daqui a pouco eu libero, espera um pouquinho, a gente sabe que não está no limite da bexiga de vocês, tá? A urina, então, é eliminada do corpo através desse canal aqui, ó, da uretra. Um canal que apresenta aí anéis musculares, que a gente chama de esfíncteres, né? Que controlam, então, a saída do líquido. Então, o controle da saída da urina, que o termo técnico é micção, então o controle da micção é uma combinação da contração, né, voluntária, das contrações voluntárias e involuntárias, mas deve ser aprendido pelas crianças. E até que elas aprendam, né, o momento certo de urinar ou não, né, exigirá treino, tá? Então, né, das crianças e muita paciência dos pais. E aí, com o passar da idade, esse controle dessa musculatura, a gente também vai perdendo. Então, as pessoas idosas, né, algumas precisam, né, apresentam a necessidade de usar fraldas geriátricas, tá? Mas voltando para a bexiga aqui, ó, a sensação de bexiga cheia e a vontade de urinar acontece quando certa quantidade de urina, ou seja, em torno de 200 a 400 mililitros, pressiona então as paredes, né, as paredes musculares, e produz um estímulo. Esse estímulo vai ser levado lá para a região do encéfalo, né, por meio de nervos. Lembrando que que vocês já estudaram também isso no ano passado, sistema nervoso. Na dúvida, voltem lá para o material de vocês. E o sistema nervoso, então, agora promoverá a contração dessa musculatura lisa, ou seja, aqui, né, dessa musculatura, e o relaxamento do esfíncter, tá? Permitindo, então, a saída da urina. Eu só abro um parêntese, que em sala de aula dá para segurar um pouquinho, né, quando pede para ir ao banheiro, porque às vezes tem outras pessoas querendo também ir ao banheiro, então não dá para sair todo mundo ao mesmo tempo. Mas assim, quando vocês estiverem em viagens, procurem, né, deu a vontade de ir ao banheiro, não esperar encher este reservatório, tá? Já parem por causa do problema do cinto, que num acidente o cinto pode pressionar essa região abdominal, né? Vai te segurar no carro, mas em contrapartida pode estourar essa bexiga e liberar todo esse líquido que contém substâncias não desejáveis, né? Que se espalhem aí para a região das vísceras, né? Então, olha lá, voltando ao nosso sistema urinário, então ele exerce um importante papel no controle da composição química do nosso sangue. Os rins, olha lá, ó, podem ser considerados os executores da filtração, enquanto o néfron, que é aquela estrutura tubular minúscula, microscópica, é a unidade filtradora. É ele que faz isso aí, tá? Os demais órgãos, como os uretreres, a bexiga e a uretra, são vias de passagem da urina, só isso, tá? Na medida em que os rins ajudam a controlar a quantidade de água no corpo, eles também regulam o volume de água no sangue, tá? E indiretamente regulam a pressão sanguínea. Então, quanto maior o volume de sangue nos vasos, né? Quanto maior o volume de sangue nos vasos, maior é a pressão sanguínea, tá? Além disso, né, nossa urina ela é ligeiramente ácida, então ela tem um pH meio ácidozinho, pois os rins também ajudam a regular o grau de acidez, né, do nosso sangue, retirando algumas substâncias que provocam o aumento, né, dessa acidez. Então, por exemplo, lá, o excesso de algumas vitaminas, de sais e de pigmentos presentes em alguns alimentos e de alguns medicamentos também vão ser eliminados aí pela urina, tá? Os rins garantem uma substância, né? Os rins, essas duas estruturas que aparecem aqui, eles garantem que substâncias importantes não sejam eliminadas, tá? Em condições normais, por exemplo, como água e alguns sais. Essas funções, né, dos rins explicam o uso, né, da urina como indicativo de qualidade, né, de saúde dos pacientes.
Existem alguns testes que alguns problemas podem ser identificados através de um simples exame de urina, tá? É claro que outros vão precisar de uma análise do sangue. Então, por meio de sua análise, é possível identificar a existência de algumas substâncias, associá-las à doença, como a diabetes. Então, embora tenha a função de excretar, o sistema urinário não é o único responsável aí pela eliminação de substâncias que são prejudiciais à nossa saúde. Já falei para vocês sobre o fígado, que lança no intestino algumas moléculas que precisam ser eliminadas, e o pulmão, né, que é encarregado de eliminar o gás carbônico. E a gente também tem as glândulas sudoríparas, que são aquelas que produzem o suor, né, que contém um pouquinho de sais e um pouquinho de ureia, tá? Pessoal, o que eu queria falar para vocês sobre o sistema urinário ou sistema excretor era isto, e eu aguardo vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!